Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Everton Ferreira da Silva, eu sou discente do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que é o primeiro ciclo do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do Maranhão. O tema do meu artigo é Sustentabilidade com Justiça Territorial, o Centro Espacial de Alcântara e os Direitos dos Povos Tradicionais do Maranhão, orientado pela doutora Mayra Rodrigues Diniz, que também é oriunda da Universidade Federal do Maranhão. Meu objetivo é apresentar os aspectos mais relevantes deste estudo aos nobres participantes do sexto simpósio da REACT, evidenciando a sustentabilidade do projeto espacial de Alcântara. Para alcançar esse objetivo, eu vou seguir esse roteiro: contexto do CNA, os objetivos e metodologia científica que eu utilizei, as visões sobre o impacto do CNA, a demonstração do valor adicionado, indicadores sociais, a sustentabilidade ambiental, com alguns dados do mapa biomas, e eu parto para as considerações finais posteriormente. Sobre o contexto do Centro de Lançamento de Alcântara, ele foi implantado em 1º de março de 1983, via decreto presidencial, onde foi destinado toda a faixa litorânea, praticamente toda a faixa litorânea, para atender ao projeto espacial brasileiro. Naquele período, existiam algumas comunidades tradicionais que habitavam aquele local e elas foram obrigadas compulsoriamente a se deslocar para algumas agrovilas, 7 agrovilas que foram criadas pelo governo federal, na qual foi construída casas, cedido área para plantio, para roça, e essas pessoas foram deslocadas para morar nesses locais mais ao centro de Alcântara. Por conta disso, houve alguns conflitos e algumas insatisfações, né, principalmente dos grupos de antropologia, né, que defendiam os direitos dos povos tradicionais. E dentro dessa situação foi que nasce essa problemática da pesquisa, né, se a implantação e operação do CLA ele interfere negativamente na sustentabilidade e territorialidade dos povos tradicionais, ou se a presença dessas comunidades seria um fator impeditivo para o funcionamento desse centro. Então, seguindo o nosso roteiro, a gente pode colocar aqui os objetivos e a metodologia científica, que basicamente nós escolhemos a hipotético-dedutiva, que seria um contraponto à metodologia da, da indução. Né? Nesse caso, a maior parte dos trabalhos que nós encontramos, que nos antecederam a respeito desse tema, eles focam basicamente na metodologia indutiva, na qual, se a premissa é verdadeira, possivelmente a conclusão será verdadeira. Ou seja, parte-se de uma análise de uma parte para a generalização do todo. No caso da hipotética dedutiva, que ela é bem mais utilizada, seria um enfoque até mais que atende ao arcabouço disciplinar do BCT, mais da área de exatas e de engenharia. Ela permite, primeiro, a falseabilidade, né, que é uma das características dessa metodologia, e ela também é interessante porque ela aborda duas premissas sendo verdadeiras, uma conclusão com certeza será também verdadeira. Então, é uma metodologia que vem já do racionalismo de René Descartes, né, que é um contraponto ao empirismo de Francis Bacon. Então, nós utilizamos também a análise histórica da região, né, uma demonstração do valor adicionado, alguns indicadores sociais e também os mapa-biomas, que é uma ferramenta bem interessante que a gente vai demonstrar à frente. Sobre as visões antagônicas sobre o impacto do CLA. Um dos autores lá, o Danilo Cerejo, ele fez um estudo em 2013, acho que foi a tese de mestrado dele, se não estiver enganado, na qual ele assevera que o projeto espacial é incompatível com o modelo econômico e sustentabilidade e subsistência, né, das comunidades quilombolas, que se baseava na agricultura familiar e não no mercado e excedente, que seria o modelo do CLA. Né?
O contraponto que a gente faz é que o modelo de subsistência não é uma escolha, é mais uma imposição pela falta de acesso à tecnologia de comunidades tradicionais, né? E seria democrático, inclusive, conceder a liberdade de escolha a essas comunidades. Se houve uma evolução dos meios de produção e essa evolução permitiu a disponibilidade de materiais, por que não utilizá-los? A cidade, aliás, a comunidade de São João de Cortes, que integra Alcântara, ela era conhecida, ou é conhecida ainda, pelos artesãos que construíam seus barcos, né? E os jovens atualmente ele não tem mais interesse por esse ofício e o ofício está se perdendo, né? Está perdendo o interesse dos jovens porque eles querem atuar em profissões mais modernas. Isso é uma evolução natural. Então, o próprio mercado oferece embarcações com preços mais competitivos, né? E às vezes até mais duráveis do que os barcos que eles confeccionam lá. Outro ponto que a gente abordou da visão estruturalista da administração foi a tipologia de Blair-Scott, que é o princípio do cui bono, né? Quem se beneficia. Nesse tipo de instituição que o CLA pertence, que é uma organização de Estado, o beneficiário geral dessa organização é o público, todo o público da população alcantarense e até das suas vizinhanças serão beneficiados, que a gente pode até estender, o Brasil será beneficiado por aquilo que for feito lá, né? A gente pode citar aqui internet, GPS e a segurança nacional, seria o fruto do trabalho que é desenvolvido lá, né? E seguindo o nosso roteiro, uma ferramenta bem interessante utilizada nas ciências contábeis principalmente é a demonstração do valor adicionado, no qual uma instituição, seja ela pública ou privada, avalia o seu impacto, o impacto das suas atividades naquela região em que ela atua, né? E a gente pode citar aqui rapidamente o Instituto Federal do Maranhão, em 2015, foi implantado em Alcântara. Em 2018, o curso de Engenharia Espacial e o mestrado na UFMA em parceria com o CLA. Em 2021, o primeiro polo de internet foi instalado pelo intermédio do programa Wi-Fi Brasil, que vale dizer, muito importante dizer, ele só existe porque em algum momento o Brasil decidiu lançar o satélite geoestacionário que faz as suas transmissões estratégicas, né? E permite que a internet chegue aos rincões aí isolados do Brasil, inclusive Alcântara agora. Em 2023, 30 milhões foram destinados só para a segurança alimentar das comunidades, aquelas comunidades que foram relocadas lá no passado. O projeto Cientistas de Alcântara, em parceria com a UFMA e IB, alguns de nós já até participamos de alguns eventos lá sobre esse projeto, muito interessante. A parceria para o lançamento de foguetes universitários com carga útil, que foi firmada esse ano via FAPEMA também, a EB. Nos próximos 6 anos aí a gente vai ter a grata satisfação, eu como membro da Sirius Rockets, também integro essa equipe que vai ser inédito, uma equipe universitária, vão lançar um foguete, aliás, alguns foguetes, de um centro de lançamento real. E isso nos orgulha bastante. O projeto Aldebaran 1, do nanosatélite de navegação marítima, o, o outro satélite que nós tentamos também, que foi o Jussara, infelizmente sem êxito, mas tudo isso já foi um avanço na esteira do projeto espacial. Dando sequência ao nosso roteiro, aqui eu apresento alguns indicadores sociais que eu achei mais relevante aqui para nossa breve apresentação, mas que estão mais detalhados no corpo do trabalho do artigo, se alguém tiver curiosidade posteriormente de consultar. O PIB per capita até 2021 de Alcântara era 6.625 reais, que é acima do PIB de Bequimão, que é 6.480,26 centavos. Por que escolhi Bequimão? Bequimão é o município vizinho e que tem as mesmas raízes antropológicas de Alcântara, então é uma excelente comparação. E o IDEB também, Alcântara tem 4,5 pontos e Bequimão tem 4,3. O pico do PIB de Alcântara foi de 2011 a 2013, que coincide com o período que houve as obras da ACS, Alcântara Cyclone Space, que era uma binacional entre Brasil e Ucrânia, que infelizmente ela foi descontinuada em 2013.
era para foguetes comerciais. Na época, chegou a empregar aproximadamente 1.800 funcionários, operários, né, de toda aquela região de Alcântara, Bequimão e vizinhanças. Então, percebe-se que o pico do PIB foi justamente nesse período. E aí, para ser honesto, a gente pode dizer que por indução, né, a gente pode induzir que essa melhoria no PIB foi em decorrência, sim, da atividade espacial na região. E vamos falar outro aspecto muito importante do trabalho, que é a questão da sustentabilidade ambiental de um projeto espacial numa região, com os dados do Mapa Biomas. É interessante o Mapa Biomas porque foi uma ferramenta que só chegou ao meu conhecimento porque a UFMA convidou um funcionário um agente da Agência Espacial Brasileira que deu uma palestra para a gente sobre a questão ambiental e apresentou essa ferramenta que ficaria acessível para quem quisesse consultar como é que está a questão do desmatamento em cada município do Brasil. Ferramenta excelente, que só existe porque alguém, em algum momento, em algum país, não sei qual foi, resolveu lançar um satélite para fazer esse tipo de vigilância, né? E uma ferramenta excelente. Então, eu fiz uma pesquisa rápida ali no, numa série histórica de 85 a 2022, através do mapa Biomas, e a gente percebeu que Alcântara está 91,42% de vegetação preservada, enquanto Bequimão, que não tem um centro de lançamento, está com 83,54%. Por que essa comparação é importante? Porque há uma argumentação muito comum, né? Inclusive no meio acadêmico é muito comum, já ouvi muito isso, que a existência de um centro de lançamento ele desmata a região. A gente está vendo aqui por imagens de satélites que isso não é verdade. Alcântara está mais preservada, até porque se há uma área reservada para atividade espacial, aquela área ela fica restrita. Então, por conta disso, ainda tem um percentual bem alto da área de vegetação nativa ali naquela região. Então, como eu já frisei, o acesso a essa ferramenta só foi possível porque em algum momento algum país lançou esses satélites para que a gente tenha esses dados. E aqui, já partindo para as nossas considerações finais e conclusão, a gente pode dizer que a hipótese de que o projeto espacial é insustentável, ela foi rejeitada por esse simples e breve estudo, não querendo ser pretensioso, mas se os senhores tiverem curiosidade de ler atentamente o artigo, tem muito mais dados lá que, infelizmente, o tempo aqui não me permite detalhar. Mas a análise também demonstra que é possível que haja uma conciliação de desenvolvimento tecnológico com a conservação territorial e identitária, que é uma coisa que é muito alegada também. Por que a gente pode defender isso? Porque o jovem que encontra na sua própria comunidade, no seu próprio município, a possibilidade de estudar e trabalhar na região, ele não vai se evadir do local para os grandes centros em busca de oportunidade. Ele vai construir família ali e, com isso, a sua questão cultural e identitária estará preservada muito mais do que se os jovens abandonarem a região. É uma questão óbvia. O modelo ideal de ganho mútuo é possível também com a implementação de políticas públicas, que já houve ali no DVA, a gente evidenciou isso, né? E a atividade espacial e o direito à territorialidade, ele pode conviver em condições harmônicas, sim. Recentemente, o governo federal fez até uma demarcação lá, delimitou uma área que é só da comunidade e outra área só para atividade espacial. E isso já foi em decorrência dos debates, inclusive acadêmico e jurídico que teve, né? Então, com isso a gente chega aqui nas referências bibliográficas. Eu me baseei muito aqui no Dr. Alfredo Wagner, que é inclusive o orientador tanto do Davi Pereira Júnior e do Danilo Cerejo, que foram citados também nesse artigo e aqui na apresentação também. Nós utilizamos o projeto Mapa Biomas, um projeto muito interessante, ferramenta apresentado pela UFMA. E com isso, nós chegamos aqui acredito eu, ao nosso objetivo, né, tenha sido alcançado, que foi apresentar os aspectos mais relevantes deste estudo aos participantes do sexto simpósio REACT, e espero ter evidenciado aos senhores que há sim uma sustentabilidade no projeto espacial ali em Alcântara.
Muito obrigado pela atenção e fico à disposição aí para qualquer tipo de esclarecimento.